Começamos a contar essa história datada na década de 1950, operando desde 1962. Quando em 1962 a Embraer fecha contrato de licença de produção do Armachi 326 GB, com a sua fabricante Armachi, caça italiano denominado na FAB de EMB 326 GB Chavante. O primeiro caça construído pela Embraer no Brasil. O modelo escolhido pela FAB para substituir os já superados caças Lockheed TF-33 Shooting Star, de fabricação americana. Avião de treinamento avançado e caça de ataque ao solo. Da década de 1940. O projeto de construção do Chavante com transferência de tecnologia nos moldes do contrato de hoje da Embraer com a Saab na produção do Gripen. A FAB precisava de um substituto do TF-33 e o fez através da incorporação à sua frota dos EMB 326 Chavante. Nasce uma estrela. Em 19 de março de 1926, na Hungria nascia József Kovács. Aos 23 anos graduou-se na Escola Técnica Superior do Reino da Hungria, em Budapeste. Trabalhou no Brasil, no IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Em 1952, foi trabalhar no CTA Centro Tecnológico Aeroespacial e depois na construtora aeronáutica Neiva em Botucatu SP. E posteriormente na Embraer quando esta adquiriu a Neiva, onde trabalhou até sua aposentadoria. Projetou 57 aeronaves, dentre elas o Neiva T-25 Universal, o T-27 Tucano, EMB 312 e o A-29 Super Tucano, EMB 314. Em 1974, os Neiva T-25 Universal começaram a ser empregados para a formação de oficiais da reserva de segunda categoria, no CATRI Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens. Natal RN. São usados até hoje como aeronave de formação básica de pilotos na AFA, Academia da Força Aérea. Na década de 1970 a FAB necessitava de um substituto para os Cessas T-37 Dragonfly da AFA, utilizados na formação dos pilotos da FAB que tinham problemas com suprimentos de manutenção devido a restrições impostas pelo governo americano. Foi quando em 1977 a Embraer apresenta as primeiras propostas do EMB 312 Tucano ao Ministério da Aeronáutica. A FAB optou por uma aeronave turbohélice pela economia de combustível e pelas características de caça. Devido à crise internacional do petróleo, iniciou-se o programa de fabricação em 1979. Foi brilhantemente desenvolvido turbohélice mas mantendo características de um jato, como uma manete única de potência, hélice e controle de mistura de avião convencional executada as funções em uma única manete como nos caças, sagrando-se assim um treinador avançado e moderno à época. Assentos em tandem que possibilitavam ao tripulante traseiro ampla visão, a mesma do tripulante do assento dianteiro, entre outras características. Ambientando o cadete à aviação de caça desde sua formação como piloto militar. O Embraer 314 Super Tucano nasceu de requisitos operacionais da FAB para uma concorrência internacional do governo americano para um programa de um treinador avançado, capaz de treinar os futuros caçadores, e ao mesmo tempo prover apoio de fogo aéreo aproximado. Tem sido empregado no projeto Civil integrado com os R-99P-99, para prover segurança do espaço aéreo da região e do nosso bioma, bem como no patrulhamento contra o tráfico de drogas e armas. Nesse período foi instituído o tiro de abate e criou-se um protocolo autorizado pelo governo brasileiro. Passou a prover a segurança do espaço aéreo na região amazônica com baixo custo, uma vez que na região inosta as operações para aeronaves pelo alto teor de umidade do ar que prejudica bastante o desempenho dos sistemas eletrônicos e aviônicos das aeronaves como os F-5 e a T-26 Chavante, operacionais nessa época. Também pelo fato de menor consumo de combustível do que desses caças. Desenvolveu-se uma aeronave robusta tanto quanto os A-10 Thunderbolt II, porém com custo operacional 30 vezes menor. Essas características têm levado forças aéreas do mundo todo a adquirir diferentes versões do A-29 que hoje introduziram blindagens na estrutura, canopy balístico de alta resistência e outros sensores e equipamentos embarcados como Data Link, para cumprir missões pela OTAN. Sendo provado em diversas missões reais no Afeganistão, Ucrânia e outros conflitos. Recentemente foram adquiridos por Portugal.
É a aeronave ideal para renascer a aviação de caça e combate do Exército Brasileiro e complementar a aviação de caça da Marinha do Brasil, mantendo a proficiência de seus pilotos e mecânicos, provendo apoio de fogo aproximado às suas esquadras. Embora a FAB desenvolva um excelente trabalho com projetos Civon, é insuficiente para controlar nossas fronteiras na região, principalmente pela presença de narcoterroristas, contrabandistas e toda sorte de grupos paramilitares na região. É grande o número de delitos, laboratórios de refino e etc. Desde a Operação Traíra, o tráfico só se intensificou na região. Como especialista em aviação militar e civil, como ex-militar, vejo necessário maior controle na região e a criação de uma coalizão que envolve as Forças Armadas, o Ministério da Justiça e polícias federais. É uma região de conflito iminente. Fato marcante e preocupante: as ameaças de Maduro de invasão da Guiana para se apossar do petróleo daquele país. Total absurdo e desrespeito à soberania da Guiana e do nosso país, violando nosso território e obrigando o Exército Brasileiro a se deslocar para a região, mostrando a necessidade de maior controle da região por parte do Brasil, que a meu ver deveria expulsar todas aquelas ONGs medíocres que nada fazem a não ser destruir e roubar nosso bioma e riquezas naturais. Somos um povo rico e roubado desde 1500. Ainda mais com políticos que fingem defender a Amazônia, mas são entreguistas com o rabo abanando muito para Macron e a França, fazendo nosso país cadelinha dos franceses e europeus. Uma eterna colônia, humilhando nosso povo. É necessário a capacitação da aviação naval e da aviação do Exército e operações integradas entre as aviações do país, e ainda a compra do A-29 armado pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal e especialização de caça para seus pilotos selecionados a dedo, para integrar essa coalizão nacional e dominar as fronteiras da Amazônia e todo o seu território, combatendo também o garimpo ilegal e outros delitos na região. É isso, ou perderemos nosso território para esse discurso infame e mentiroso dos europeus que só querem nossa riqueza, enquanto ambientalistas inescrupulosos querem preservar para entregarem acordos que eles saiam lucrando, pagos pelo poder capitalista enquanto se dizem comunistas, por conveniência. Na verdade, temos à nossa disposição o legado de um gênio húngaro brasileiro que marcou a história da indústria aeronáutica brasileira a nosso dispor para cumprir essa missão.
that we will